Hoje nós vamos falar sobre bolsas. Cara, existe tanta bolsa legal. Olha essa vermelha maravilhosa com pomponzinho. Tem essa aqui azul. A alça disso aqui é espetacular. Meu, que é esse? Essa bolsa aqui, ó, espetacular, maravilhosa. É o seguinte, o tema errado aí, não é bolsa de mulher, não, é bolsa de estudos. Ué, você falou que era de bolsa, cara. Putz, eu tô fazendo a coisa errada? Caramba. Ô meu, desculpa aí. Volta a fita, volta a fita, volta a fita. Agora sim, vamos falar do tipo de bolsa certa, vamos falar sobre bolsas de estudo no exterior. É um assunto extremamente importante que eu tenho certeza que vai determinar a possibilidade de você ir ou não estudar em outro país, correto? Antes da gente continuar, vamos ver uns termos aqui que você precisa saber sobre esse assunto relacionado a bolsas. O primeiro termo que aparece é Financial Aid. Gente, Financial Aid não é bolsa. Financial Aid é um empréstimo para alunos, é mais ou menos como se fosse o nosso FIES aqui no Brasil. O aluno faz a solicitação desse empréstimo, desse financiamento, ele recebe a aprovação, a universidade recebe o dinheiro, mas depois você fica com uma dívida, você precisa pagar esse valor de volta para a instituição que fez o empréstimo, ou o próprio governo ou algum banco. E é super importante você saber que dificilmente você vai conseguir entrar num programa de Financial Aid em algum outro país. Se você estiver indo para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou Canadá, os locais vão ter sim acesso a esse tipo de financiamento, mas você, brasileiro, dificilmente vai conseguir entrar. O que você pode fazer é aqui no Brasil, ir em alguma instituição financeira e tentar um empréstimo brasileiro. Você recebe o valor para pagar a sua universidade no exterior, mas você vai pagar aqui no Brasil a juros nacionais, ok? Então você conseguir um tipo de empréstimo fora é extremamente complicado, é praticamente impossível. Nosso objetivo hoje aqui não é falar sobre Financial Aid. O que a gente está aqui falando hoje é sobre scholarships, tá? Que é o termo utilizado em inglês, que em espanhol se chama beca, tá? Então, o que é um scholarship? O scholarship é um desconto que você vai receber no seu tuition, que é um desconto no valor da universidade. Esse valor pode chegar a 100%, mas é super complicado de você conseguir uma bolsa 100%. Então, o valor de scholarship, o valor da bolsa, você não precisa retornar para o governo, para a instituição. Você recebeu esse desconto e esse desconto está dado. Você não precisa devolver nada para ninguém em relação a bolsas. E o momento da gente estar abordando esse assunto de bolsas, ele realmente é bastante propício. Isso porque existem diversos países no mundo que estão querendo aumentar a quantidade de alunos estrangeiros vindo para os seus países. Isso significa que os governos mesmos estão liberando diversas bolsas e estão liberando universidades a oferecerem bolsas para estrangeiros. Obviamente que a maioria dessas bolsas elas são oferecidas para programas de pós-graduação, que não é o seu caso. Mas mesmo assim, mesmo para programas de graduação, existem diversos tipos de bolsas que estão disponíveis por aí. Existem diversos pontos que a gente tem que considerar sobre essa questão da bolsa. A primeira delas é que existem diversas universidades no mundo que estão disputando a sua presença nessas universidades. Elas querem você. Agora, existem outras universidades que a lista de alunos para entrada é muito maior. As universidades de grande renome, aquelas universidades mais procuradas, dificilmente vão lhe dar uma bolsa. Isso porque grande parte dos alunos que estão disputando uma vaga já tem excelentes notas e excelente currículo. E outra coisa, para que eles vão dar bolsa para alguém se todo mundo está querendo estudar lá? É mais ou menos uma questão de mercado. Eles têm sim algumas quantidades de bolsa para alunos carentes, que a gente já vai ver mais para frente,
mas aquela disputa normal de uma vaga por causa de notas, ela realmente é mais complicada, é mais competitiva naquelas universidades mais renomadas. Nessas, a lógica é simples, você quer vir para cá? Então pague. Uma outra coisa que você deve levar em consideração é que aquelas universidades em países que já são mais baratos dificilmente vão ter algum tipo de linha de bolsa. Elas já são universidades bastante subsidiadas, então você está aproveitando um subsídio que é dado para alunos locais e você está entrando na linha dos subsídios que é oferecido para o aluno daquele próprio país. Uma outra coisa que é super importante que você saiba, que você tenha consciência agora, é que essas bolsas 100%, elas são bolsas extremamente disputadas e muito difíceis de conseguir. Para você ter direito a essas bolsas que cobrem todo o seu custo, você tem que ter um currículo muito especial, você tem que ter alguma coisa super diferenciada para apresentar. Muitas dessas bolsas são oferecidas pelas próprias universidades, elas mesmas oferecem bolsas para os alunos, podendo chegar a 100%, mas muitas vezes são os governos dos países que adotam algum tipo de linha de bolsa para atrair alunos estrangeiros. Existem duas linhas para bolsas de estudo. Uma delas é a Need-Based Scholarship e a outra é a Merit-Based Scholarship. A Need-Based é para aqueles casos de alunos que vêm de comunidades carentes, que vêm de favelas, mas que conseguiram se sobressair, conseguiram se dedicar e de alguma forma chamaram a atenção das universidades. Esses alunos saem do Brasil e de diversos outros países, vão para universidades tipo Harvard, tipo Yale, tipo Cambridge, estudam nessas universidades tendo tudo pago, tendo pago os estudos, tendo paga a residência, passagem aérea, ou seja, existe sim essa linha, a gente vê de vez em quando noticiário por aí, o aluno da favela tal se formou em Harvard. Foi um aluno que conseguiu aproveitar uma dessas linhas de Need-Based, mas elas são bastante raras e para casos bastante especiais. A bolsa que estamos falando no seu caso é a Merit-Based Scholarship, que é aquela bolsa justamente que vai levar em consideração os seus méritos acadêmicos. Quanto melhor as suas notas, mais quantidade de bolsa disponível. Quanto mais atividades extracurriculares você fez, mais chance você tem também de conseguir uma bolsa. Então essa é a bolsa que a gente vai focar e que ela precisa ser preparada e organizada desde cedo. É por isso que você está fazendo agora o programa Eu Global e é por isso que esse assunto está sendo abordado logo agora no início do programa. E é justamente por isso que a gente precisa montar juntos um excelente currículo. Mas o que tem que ter nesse currículo? Só notas? Não, gente, nota é realmente a parte principal de um currículo. Mas além disso, a gente precisa aparecer ou precisa demonstrar para as universidades que você tem outras atividades na sua rotina, que você não é aquele aluno que é só casa, escola, casa. Então a gente precisa colocar num papel atividades que você tenha feito dentro da própria escola, como Olimpíadas de Matemática, de Química, etc. Se você toca algum instrumento na escola ou fora, se você pratica esportes, tudo isso vai contar no seu currículo. Nós preparamos um modelo de um currículo que você deve preencher. Ele está disponível aqui no nosso encontro de hoje, você pode baixar. E também a gente vai estar discutindo sobre esse currículo em nossos encontros individuais. Você pode até estar pensando assim, nossa, mas eu estou tão novo para fazer um currículo. Você vai ver que já tem muita coisa interessante que você deve ter feito por aí e que pode ser colocado num currículo para chamar atenção. Aulas de inglês, aulas de futebol, natação, todas essas coisas contam no seu currículo. Inclusive se você já fez alguma viagem internacional, nem que tenha ido para o Paraguai fazer compra. Isso é muito interessante você apontar, porque vai demonstrar que você tem muitas experiências na sua vida. Esses alunos entram nas universidades normalmente com 5 a 30, talvez 40% de bolsas. Em alguns casos, a gente consegue estender essa bolsa para torno de 50% a 60%. Como eu falei anteriormente, há a possibilidade de conseguir bolsa 100%, mas ela é extremamente rara. Então você deve estar pensando, você deve colocar na sua cabeça esse número de alguma coisa em torno de 25%, 30% de bolsa, que é uma coisa bastante razoável da gente conseguir.
Muitos países do mundo oferecem bolsas. Alguns países, essas bolsas vão ser mais generosas e outros países menos generosas. Como a gente já comentou, quanto mais barato for o lugar, menor a quantidade de bolsa. Agora, quanto mais caro o lugar for, maior a quantidade de bolsa. E isso é uma coisa que você deve levar muito em consideração. E qual que é o perfil normalmente desse aluno que consegue as melhores bolsas? Normalmente são os alunos que têm um GPA acima de 3.5, que tenha conseguido uma boa nota nas provas de proficiência da língua e também que tenha conseguido cumprir todos os pré-requisitos que as universidades oferecem. Obviamente que o seu currículo, ou seja, aquelas atividades extracurriculares que você conseguiu montar ao longo da vida, também contam bastante. Se você foi bastante participativo, se você foi um líder de sala de aula, se você foi capitão do seu time, se você participou de grupos de jovens, se você participou de atividades junto a entidades tipo Rotary, Lions, isso tudo conta bastante também, porque vai contar para eles, vai mostrar para as universidades que você tem sim um espírito de liderança. E se no momento da minha aplicação eu receber a oferta da universidade e não vir bolsa nenhuma? Isso significa que eu perdi todas as chances de conquistar uma bolsa? Não, gente. Na verdade, você pode entrar na universidade sem bolsa, pode ser que você entre nela sem bolsa, mas também você tem a possibilidade de conseguir alguma bolsa ao longo da universidade. Isso aconteceu comigo, eu entrei na universidade sem bolsa nenhuma, e a partir do meu segundo ano da universidade, por causa das minhas notas que eu tinha conquistado nos 2 primeiros anos, eu consegui uma bolsa de 50%. Só que daí eu tinha que manter as minhas notas acima de GPA 3.2 para eu conseguir manter as minhas notas ao longo do resto da universidade. Então, para mim, eu consegui manter isso aí, foi muito importante e eu conquistei depois de eu estar lá. Então, isso pode acontecer com você também. Se você não recebeu uma oferta logo de início, não desanime, chegue na universidade, se prepare, estude muito e lá você pode sim conquistar uma bolsa na própria universidade. Muitos me perguntam se existe a possibilidade de conquistar uma bolsa por causa dos talentos específicos, tipo esportes, tipo o caso de você ser um artista, saber cantar, dançar. Sim, existe essa possibilidade, desde que você consiga demonstrar para a universidade os seus talentos. Nós vamos ver um vídeo depois, um encontro que nós vamos ter especial sobre esse assunto, mas eu já vou adiantando o seguinte, você precisa ter material para apresentar para as universidades. Não adianta chegar simplesmente colocar no seu currículo que você joga bola. Você precisa demonstrar que joga bola. Ter participado de campeonatos, ter prêmios, ter feito apresentações de dança, de canto, então precisa montar um currículo também específico nessa parte que você quer demonstrar, ou no esporte ou na sua parte artística. Então, gente, o nosso objetivo aqui no programa Eu Global é fazer com que você esteja pronto não só para entrar nas universidades, mas para disputar essas bolsas todas que a gente estava falando aqui. E para isso, você precisa começar a se preparar desde cedo, como a gente já viu, ter as boas notas e ter também um currículo bem montado. E isso é uma das coisas que a gente vai estar falando com você e fazendo junto durante os nossos encontros individuais. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entre em contato com a gente. Muito obrigado aí por estar com a gente e nos vemos no nosso próximo encontro, ok? Até lá!